Continuando aqui o exame da resolução sobre prestação de arrecadação e gastos financeiros, vamos falar agora do artigo 9º, que está na seção 2, que trata dos recibos eleitorais. Bem, deverá ser emitido recibo eleitoral, reparem, de toda e qualquer arrecadação de recursos. Toda e qualquer arrecadação. Ah, você vai dar dinheiro para o candidato que ele é seu amigo. Recibo. Esse recibo não é o recibo da papelaria, atenção, é um recibo fornecido pela Justiça Eleitoral, com numeração, e que vai ingressar na prestação de contas. Esses recibos são decorrentes de doações que são estimáveis em dinheiro para a campanha, inclusive próprios. Então, por exemplo, se eu tenho 2 carros e eu vou usar um carro meu mesmo, na minha campanha, eu tenho que dar um recibo sobre isso para entrar na minha prestação de contas. Reparem como a lei é bem detalhista aqui, né? Se eu vou usar um apartamento meu, um terreno que eu tenho para botar propaganda eleitoral, eu também tenho que lançar isso como uma doação estimável e por meio da internet. Muito bem, já as doações financeiras em espécie devem ser comprovadas por meio de documento bancário. Reparem, que identifique o CPF dos doadores. Então, você doou para um candidato, seu CPF, você fez uma transferência bancária, fez um depósito naquela conta. Lembre-se, a conta é uma conta específica. Se isso não for por essa conta, isso vai caracterizar recebimentos de recursos de origem não identificada, que nós vamos ver mais adiante que vai ter algumas penalidades. A origem não identificada. Aí o que diz a resolução? Recebido esse recurso, os candidatos devem imprimir recibos eleitorais pelo Sistema de Prestação de Contas, SPCE, que você obtém pela internet. Os partidos devem utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anuais, SPCA. Os recibos devem ser emitidos em ordem cronológica, concomitantemente com a doação. Reparem que a questão é bem amarrada aqui. No caso de doações por cartão de crédito, que ainda é uma prática muito rara no nosso país, o recibo será emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno. Não se submetem à emissão de recibo. Aí vem uma brecha. Toda lei tem uma brecha. Mas essa brecha, desculpa o termo, essa exceção, vamos dizer assim, não pode servir como uma regra geral. E aí é que reside, às vezes, uma hipótese de fraude, principalmente em eleições mais franciscanas ou de vereadores, por exemplo. Então vamos lá. Não se submete à emissão do recibo. A cessão de bens móveis limitada ao valor de R$4.000 por cedente. Bem, eu cedi um carro para a campanha do candidato, mas o aluguel desse carro não passou de R$4.000. Então eu vou lançar R$4.000 no recibo, né? Mas não é necessário recibo para isso. Não é necessário recibo. Então, nem isso vai ser lançado. Então, pode-se ter uma brecha aqui quando o candidato é chamado. Não, realmente eu usei 10 carros, mas os aluguéis desses 10 carros não passaram de R$4.000. Pronto, já se tem uma saída aqui que pode eventualmente camuflar um abuso. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum, tanto das sedes quanto de materiais de propaganda, mas aí não, o gasto deve ser registrado na prestação de contas. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes, até o 3º grau para seu uso pessoal durante a campanha. Isso é novidade. Não havia essa regra. Ou seja, cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge do candidato, aqui envolve a união estável, de seus parentes até o 3º grau, envolve tio, sobrinho,
para seu uso pessoal durante a campanha. Quando fala parentes, obviamente aqui você tem que sempre, às vezes, ter uma noção mais ampla. Parentes afins, parentes sanguíneos, consanguíneos. Para fins do disposto no inciso 2 do parágrafo 6º, uso comum. O que seria o uso comum? O compartilhamento de uma sede. E aí vem uma série de exceções, é isso que eu quero dizer, que podem não ensejar a emissão do recibo. Parágrafo 9º. Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais limites poderá ensejar a aplicação de uma multa de 100% do valor do excesso. Por último, diz a resolução, a dispensa de emissão do recibo deste artigo não afasta, agora sim, a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores dessa operação. Reparem que mais adiante nós vamos ver da necessidade que a legislação impôs de se ter um contador, um escritório de contabilidade para as campanhas. Porque aqui realmente a questão transborda o aspecto puramente jurídico, né? A não ser que o advogado do candidato também seja formado em contabilidade, porque a lei exige aqui que tenha toda a prestação de contas assinada por um contador, seguindo o código de contabilidade do profissional. Vamos falar agora da conta bancária. Artigo 10º. É obrigatória para os partidos e os candidatos a abertura de uma conta bancária específica. Como nós já falamos, essa conta será aberta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, geralmente essa é a regra, ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil. A conta bancária, diz a lei, deverá ser aberta em agências que são pelo candidato, ele mesmo vai abrir, no prazo de 10 dias, contados da concessão do CNPJ. Lembrando que essa concessão do CNPJ é dada pela Secretaria da Receita Federal. E aqui não se pode condicionar o CNPJ a eventual negatividade, o nome da pessoa está negativado. Tá? Porque essa conta também não será fornecido cartões, nem de crédito, nem talões de cheque especial. É uma conta exclusiva para movimentar apenas os recursos. Também as contas podem ser abertas pelos partidos e a obrigação deve ser cumprida pelos partidos e pelos candidatos. A obrigação de transitar todo o dinheiro, tramitar por essa conta. Os candidatos a vice e suplentes não são obrigados a abrir conta específica, mas se o fizerem, os extratos bancários deverão compor a prestação de contas dos titulares. Lembre-se que as candidaturas estão sempre meio que unidas, numa chapa única e indivisível. Então, se eles abrirem uma conta individual, tem que o extrato bancário compor a prestação de contas do titular. A obrigatoriedade de abertura de contas não se aplica às candidaturas que, naquele estado, isso não ocorre, mas nos municípios onde não haja agência bancária. Não é o caso que todos os estados têm. Cujo candidato renunciou ao registro antes do fim do prazo de 10 dias a contar da emissão do CNPJ, desde que não haja arrecadação de recursos. Perfeito? E a abertura da conta obriga os candidatos a apresentar os extratos bancários em sua integralidade. Esses extratos vêm no momento posterior, lá em novembro, da prestação, quando houver a prestação de contas. Tá? Muito bem, então vamos seguindo aqui com outras aulas sobre esses aspectos interessantes da leitura da resolução.